Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Com o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix, do meu amigo Nando Cabeleireiros, do Grupo Dalcar, e também do Dr. Roy Vinitz, a loja de óculos e acessórios na Omar Sabino, Rua Omar Sabino, próximo à Agroboa. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Eudo Rafael Lima. Ele é estudante de Economia da UFAC, bancário e sindicalista. Seja bem-vindo, Eudo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Tenho o prazer também de receber pela primeira vez aqui o doutor doutor Edmilson Costa, doutor em Economia pela Unicamp, membro da Comissão Política de Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Comunista Brasileiro, PCB, que foi criado em 1922, em março de 1922, é mais antigo que o PCdoB. Aliás, depois houve uma fusão, né, professor? Não, o que houve foi em 1962, Isso. o PCdoB fez uma dissidência e formou outro partido. Veio um outro partido, depois veio o PPS também, enfim. O certo é que o partido tem 93 anos, quase 100 anos no Brasil, um dos partidos mais antigos, né? Nós temos 93 anos de luta incondicional ao lado dos trabalhadores, sem nunca ter em momento nenhum conciliado no que se refere aos interesses populares, aos interesses dos trabalhadores, e isso é um orgulho, um patrimônio muito grande que honra toda a nossa militância. O partido nunca abriu mão dos seus princípios, né? Não, nunca abriu mão dos princípios, o partido sempre procurou coerentemente estar colado nas lutas dos trabalhadores, colado nas lutas da juventude, das lutas das mulheres, com os movimentos sociais, tanto que, como diz um poeta, quem falar da história do Brasil e não falar do PCB, não está falando a verdade. É verdade. Agora, professor, o partido pagou e continua a pagar um preço muito caro por isso, né? Nós, ao longo de toda a nossa história, nós pagamos um preço muito alto para manter a nossa coerência. Só para vocês terem uma ideia, de 1922 a 1986, o partido só teve na legalidade durante 2 anos. Os outros 63 anos foi na clandestinidade, o que significa que os setores dominantes brasileiros realmente não gostam dos comunistas. Eu esqueci de falar na abertura, na apresentação, que o professor também, o professor doutor, é diretor do Instituto Caio Prado Júnior, um dos mais respeitados no Brasil e que tem contribuído muito com a nossa democracia. E também um dos editores da revista Novos Temas, uma revista importante também, que prima pela qualidade, pela ética, pela decência e pela a defesa intransigente da nossa democracia, né, doutor? O Instituto Caio Prado Júnior, ele não só promove um conjunto de seminários, debates, palestras, cursos pelo Brasil afora, como ele edita a revista Novos Temas, que é uma revista de prestígio não só nacional, mas internacional. Nós temos um corpo de colaboradores de praticamente todos os continentes. E nós também temos agora um selo que começou a publicar uma série de livros muito importantes de produção acadêmica, de produção militante de vários intelectuais brasileiros. E é um instituto muito respeitado e com muita atividade, ou seja, possivelmente nós temos muito mais atividade do que os institutos das universidades, que tem uma certa limitação. A gente, como tem uma abertura maior, então nós às vezes estamos fazendo um seminário na Bahia, um no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo, porque a gente tem um corpo de professores, um corpo de militantes muito grande que permite a gente ter mais flexibilidade do que os próprios institutos das universidades. Exato. Para quem não sabe ou não lembra, o PCB já existiu no Acre. Ele foi criado aqui no início dos anos 80 pelo professor Pedro Vicente, da Universidade Federal do Acre, professor Marcão, também professor da UFAC. Depois o partido deixou de existir. Está voltando agora com força total. Vejo aí o Eudo, que é um sindicalista, estudante de economia, bancário, disposto a entrar nessa luta, Exatamente, né? Com a ascensão da esquerda ao poder, ficou um vácuo no movimento social que não consegue mais aglutinar da mesma maneira que antes. E aí a gente vê a necessidade de um partido de vanguarda, de um partido comunista tomando a frente desse movimento que não é um movimento governista e também não é um movimento de direita. E aí a gente, como sindicalista e como aluno da universidade e alguns professores, estamos tentando
dialogar com o PCB para talvez trazer o PCB para o Acre novamente. É possível ainda preparar chapas de candidato a vereador e a prefeito já na próxima eleição? Não, na verdade o intuito do PCB não é a da eleição em si, né? Eu sei. É uma participação política mais eficaz e mais horizontalizada. Então ela vem de baixo, ela vem dos movimentos sociais, uma participação muito ativa dentro dos sindicatos e dentro do movimento de jovens, mulheres, né, negros, das minorias, um combate ao neocolonialismo, e aí a nossa posição dessa base horizontal reflete na política mais majoritária. A gente não tem esse interesse nem imediato e nem a médio prazo de estar participando desse tipo de eleição. O partido entende que no momento não precisa de mandato para fazer política. Exatamente, o mandato atrapalha, né? A concepção do mandato ele é muito particular, ele é da pessoa. E a nossa concepção de política é uma coletividade, é algo mais amplo. Mas não é bom também, além de propor, ter a oportunidade de fazer acontecer? Sim, exatamente. Mas aí o parlamentar em si sozinho ele não tem essa força. Claro. Ele está ligado a outros fiscalizar, meios de financiamento, pode denunciar. e de outros grupos que às vezes não têm esse tipo de interesse. Tanto é que o PCB participou nas eleições majoritárias com o candidato a presidente, que é um cargo executivo que tem mais força de decisão do que apenas um parlamentar ou dois. Professor, então o parlamento não chamaria a atenção nesse momento do PCB? É que nós achamos que as eleições no Brasil, elas estão viciadas. Isso não significa que o partido não participa das eleições, mas ele participa no sentido muito mais de propagandear sua linha política, propagandear as ideias do socialismo, do que efetivamente eleger. Porque nós sabemos que só elege no Brasil quem recebe financiamento ou das grandes empresas, ou financiamento de grupos econômicos, ou está ligado a alguma coligação governista. E aí onde nasce a corrupção? E aí, essas coligações, elas levam a uma degeneração generalizada que nós estamos vendo aí agora. Ou seja, isso que nós estamos vendo agora, esses escândalos do Mensalão, do Petrolão, tudo isso aí é parte da política viciada que foi institucionalizada no Brasil. Portanto, no nosso entendimento, era necessário um outro tipo de política de forma que tivesse uma democracia maior, uma vez que também nesse tipo de política você tem partidos que têm 10, 15 minutos, sem partido que tem 30 segundos, quer dizer, é uma desigualdade muito grande. Verdade. Então nós não temos ilusões com relação às transformações do país pela via eleitoral. Nós achamos que as transformações do país elas só podem ser realizadas através de um grande movimento social, de um grande movimento de massa que seja capaz de mudar a correlação de forças para se construir uma outra alternativa e um outro rumo para o país. Professor, na sua opinião, todo dia a gente vê aí nos noticiários, na TV, na internet, nos jornais, políticos ou ligados a políticos sendo presos, denunciados, enfim. Isso, na sua opinião, incentiva os jovens e as pessoas de um modo geral, ou mais intimida quem quer entrar no movimento, mesmo que de forma indireta? Não, o sentimento da população é de que todo político é corrupto. Porque isso não é bem verdade. Porque é isso que ela vê, é isso que o noticiário diz todo dia. Porque, na verdade, num tipo de política onde você só se elege se tiver dinheiro das empresas ou se participar de algum esquema fraudulento, então um tipo de política desse tipo e um tipo de representatividade dessa forma, ela vai cada vez mais sendo desmoralizada do ponto de vista institucional, tanto que hoje a maioria da população não acredita na institucionalidade. Ela não se sente representada no Congresso, ela não se sente representada no Judiciário, ela não se sente representada no Executivo, porque os grupos dominantes capturaram a política para os seus interesses. Mas o senhor defende essa democracia participativa, representativa, digo? Não, nós defendemos uma democracia dos trabalhadores, ou seja, uma democracia da maioria. Essa democracia que a gente tem é uma democracia formal. É uma democracia onde o dinheiro e o poder econômico distorce a representatividade popular. Ora, se nós temos uma população onde 5% pertence aos grupos dominantes e mais de 90% pertence à maioria da população, como que essa maioria não está representada? Quem está representado no Congresso é aqueles 5%. Vai representar o econômico e não o social. E não o social, ou seja, o nosso Congresso é a cara dos setores dominantes brasileiros. Você tem razão. Está representado ali.
do bandido ao mocinho. Estão representados. E cadê a representação dos trabalhadores? Você vê a bancada da bala, a bancada do boi, mas cadê a bancada ruralista? A bancada ruralista, mas cadê a bancada dos trabalhadores, dos professores, do pessoal da área de saúde, do pessoal da área rural? Cadê essa bancada? Não tem condição de eleger. Não tem condição de eleger porque não tem recurso suficiente para disputar com quem recebe dinheiro da Odebrecht, da Queiroz Galvão, de empreiteira, de banco e de grandes grupos industriais. Ô Eudo, você, depois de ouvir isso do professor doutor, você acredita que é possível mesmo com esse poderio econômico que decide a parada, é possível pensarmos num Brasil melhor, numa democracia mais representativa, mais justa, e que possa realmente defender os interesses dos trabalhadores, dos operários, e não os interesses do poder econômico? Com certeza, né? A gente tem aí na história os exemplos. Não dá para negar que o Brasil avançou, vem avançando, mas é insuficiente. Se a gente consegue polarizar a força dos trabalhadores, independente de governo, independente de empresa, a gente tem um crescimento expressivo. E junto com isso você tem a insatisfação popular crescendo, né? Junho de 2013 está aí para provar. A população foi à rua, sem organização real dos partidos que até então de esquerda que estavam no poder e ainda estão, e aí tomaram as ruas, amedrontaram os políticos e disseram, olha, chega. Infelizmente, quando o movimento é autônomo, ele se desfaz da mesma maneira que ele aparece. Mas se você tem uma vanguarda para manter essa chama acesa, né? Seja no estado do Acre, que é um estado pequeno, mas seja em São Paulo, que é um estado enorme, essa chama não apaga. E aí a população continuaria na rua e faria mudança, né? Então essa é a nossa intenção, é por isso que a gente acredita que pode melhorar. Porque a pressão no trabalhador e no povo pobre é muito grande e uma hora isso explode. Sendo bem capitaneada, tendo um objetivo, a gente consegue triunfar. Não tendo, consegue-se poucos avanços e aí você vê o pior congresso da história do país sendo eleito. Com certeza. Professor, a sua vinda aqui prende-se mais a isso, então, fortalecer esse movimento. Nós viemos aqui para conversar com os camaradas, que são lideranças sociais reconhecidas, tanto do movimento sindical quanto do movimento estudantil, e que eles demonstraram interesse em organizar o partido aqui no Acre, e como o partido já teve aqui na década de 80 com o valoroso camarada Pedro Vicente Sobrinho, que foi um dirigente histórico do partido aqui, então nada melhor do que a gente reconstruir o partido num estado que tem uma história e uma importância muito grande de tradição de luta. E nós vamos até o dia em que eu voltar, fazer as conversações, debater, de forma que a gente passe a ter aqui no Acre uma representação do Partido Comunista Brasileiro, uma representação de um partido que tem uma história, uma tradição de luta e que tem, particularmente nessa conjuntura, uma grande autoridade política em função da sua coerência e da sua linha de independência, da sua linha de combatividade, da sua linha de colar na rua com a população. Muito bem. Nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer aqui ao Eudo, parabenizá-lo pela iniciativa, pela audácia, pela coragem. Eu acho que nós precisamos disso, de gente influente na sociedade, pessoas sérias, éticas, interessadas e ao mesmo tempo compromissadas com o Acre melhor, com o Brasil melhor. Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer também, professor. Seja bem-vindo a Rio Branco. É a primeira vez, não? É a primeira vez. Qual é a sua impressão? Dizem que a primeira impressão é que fica, né? Eu na verdade não saí ainda. Eu estava no hotel e veio para cá. Foi direto para cá? Legal. Mas o senhor fica aqui até quando? Eu fico até sexta-feira à noite. Eu viajo no sábado de madrugada. Legal. Mas eu ainda voltarei outras vezes. Leve as melhores impressões do Acre. Muito obrigado. Com prazer. Prazer. Sucesso. Parabéns também pela luta. Fico feliz e contente de ver uma pessoa esclarecida como o senhor, defendendo a democracia, defendendo a ética e a decência na política. Fico triste em ver também doutores, colegas seus, que conhecem a verdade e continuam batendo palma para os ladrões, para os corruptos da nação, lamentavelmente. Depois do intervalo eu volto com mais uma boa entrevista. Não precisa mudar de canal. Continue com a TV Rio Branco, continue com o SBT. Nós temos o melhor para você. Até já.